feedbacks, vão mandar uns feedbacks, pelo menos no chat. Estamos a partilhar no Facebook. É com muito prazer que estou hoje aqui a fazer uma live para todos. E vou ter muito prazer em partilhar essencialmente a minha experiência. Vou fazer isto com muito carinho, com muito amor e partilhar aquilo que eu tenho feito convosco, aquilo que eu tenho feito nos últimos anos. A forma como eu tenho abordado esta minha vivência em medicina integrativa. Nós vamos desligar os microfones. Quem quiser comunicar, pode comunicar através do bate-papo aqui do Zoom. E no final eu terei muito prazer em responder a todas as perguntas. E então, já diretamente ao nosso tema, vamos estar aqui cerca de 30 a 40 minutos a falar sobre como nós podemos controlar o que são biorressonâncias, como nós podemos controlar os vírus e outro tipo de situações através do uso de equipamentos de biorressonância, de biofeedback e de frequências. Eu não quero tornar o tema complicado, até porque eu estou a falar para público final e o que se pretende aqui é, o que eu queria fazer hoje era partilhar convosco a possibilidade que nós temos hoje em dia de utilização de pequenas máquinas, pequenos dispositivos muito pequenininhos que nos servem. São estes, vou-vos já mostrar, que nos ajudam a manter-nos livres de micro-organismos, ajudam a eliminar vírus, bactérias, toxinas e equilibrar o nosso corpo. Eu trabalho com biorressonância, eu sou Alexandra Vasconcelos, como sabem, estou há 15 anos na medicina integrativa. Trabalho ao longo destes anos, eu iniciei até o meu percurso nesta área da medicina biológica, muito entusiasmada pela questão da biorressonância. O meu primeiro contacto com esta área, porque eu venho de farmácia, eu sou farmacêutica, e quando eu decidi começar a iniciar esta área foi precisamente porque me apaixonei por um equipamento de biorressonância. Portanto, eu tenho aqui uma grande relação com a ressonância e com a forma como nós podemos utilizar as frequências e os equipamentos em prol do diagnóstico e do tratamento. Para isso, o que é, no fundo, o que é que estes equipamentos nos conseguem, o que é a biorressonância e como é que estes equipamentos nos conseguem ajudar no controle tanto de vírus como na parte de diagnóstico. Eu vou entrar no vírus porque obviamente que isto é um tema muito presente e se calhar a maioria das pessoas que me estão a ouvir tem a ver, e a curiosidade que têm, como é que nós conseguimos utilizar estes equipamentos para nos protegermos, e nesta fase que vamos todos sair do confinamento e que vamos enfrentar o mundo lá fora, é muito importante conseguirmos estar protegidos e conseguirmos perceber que fazer parte essencialmente daqueles 85% das pessoas dos 85% das pessoas que conseguem sobreviver sem sintomas e passar por este período de ter o contágio e não ter absolutamente nenhum sintoma. Bom, muito brevemente, não vou dar uma aula sobre vírus e como é que os vírus atuam, mas é importante perceber alguns conceitos para nós depois sabermos e entendermos como é que as máquinas e como é que estes equipamentos funcionam. Nós temos, os vírus atuam, sabem que os vírus são partículas microscópicas, partículas muitíssimo pequenas e que eles infectam as células. Eles não conseguem sobreviver se não estiverem dentro de uma célula. Eles vão utilizar a maquinária da célula, todo o mecanismo de uma célula em prol deles, da própria sobrevivência deles, portanto eles entram dentro da célula, vão utilizar este mecanismo da célula para se poderem reproduzir, porque os vírus não se conseguem reproduzir sozinhos. Isto é a característica viral, tanto este coronavírus como qualquer vírus, ele utiliza sempre a célula. Os vírus são estruturas simples, têm uma cadeia genética, uma cadeia de ou DNA ou RNA, depende do tipo de vírus. Há vírus, por exemplo, como o citomegalovírus, têm DNA e têm RNA. O coronavírus e todos os vírus dentro do grupo do coronavírus são vírus de RNA, eles são protegidos por uma cápside. Esta cápside é uma cápside proteica, estas proteínas ajudam a proteger o conteúdo genético do vírus e alguns deles têm uma característica muito especial, que é um envelope. Este envelope é o que dá mais agressividade ou, digamos assim, mais rapidez na multiplicação viral. Porquê? Porque é através do envelope que o vírus consegue entrar nas células
ele sair das células e conseguir infectar outras células. Portanto, dá-lhe uma série de rapidez, ele leva com ele uma parte da membrana celular da célula e vai conseguindo rapidamente infectar outras células. Então, o que é que acontece? Uma infecção, um vírus entra dentro de uma célula, utiliza a maquinaria da célula, ele multiplica-se, ele sai da célula e vai infectar novas células, as células vizinhas. Portanto, isto é uma rapidez muito grande, até que o crescimento viral é um crescimento exponencial. A célula vai aguentando esta multiplicação viral até que chega a um ponto que morre. Mas, entretanto, o vírus vai infectando as outras células vizinhas. No caso especificamente do coronavírus, nós sabemos já o mecanismo, ele entra através dos receptores da angiotensina, os receptores ACE, que não existem só no pulmão. Nós hoje já sabemos que os receptores existem noutros órgãos, nomeadamente no rim, no coração, existe na parte da boca, a boca também tem muitos receptores e por isso é que este vírus é tão rápido a disseminar-se, porque ele, tal como o nome indica, coronavírus, ele tem uns spikes, são como se fossem umas coroas e estas coroas vão permitir que ele infecte muito rapidamente as células. Então, vamos lá ver, o que é que acontece? Quando um vírus infecta uma célula, nós temos normalmente uma infecção aguda, mas dependendo do tipo de vírus e dependendo também de muitas características do hospedeiro, esse vírus pode ter uma manifestação aguda, pode ter uma manifestação crónica também e pode ficar latente. Eu trabalho muito com equipamentos, como sabem, de biorressonância, mais para diagnóstico, e não há dúvida nenhuma que o meu grande foco em termos de terapia e de clínica relacionamos muito micro-organismos com patologias. Eu digo muitas vezes nas minhas formações, nas minhas intervenções e até mesmo nos doentes, nós temos 5 fatores que nos causam doenças, muito rapidamente a alimentação, as toxinas, as radiações eletromagnéticas, o stress e o modo de vida, e o 5º fator, e muito importante, tem a ver com toxicidade de micro-organismos. Quando nós acumulamos dentro de nós micro-organismos que vivem de uma forma crónica e que muitas vezes e que não se manifestam, mas que estão a destruir e estão a provocar-nos doenças. Este é o nosso grande desafio, porque muitas vezes nós conseguimos descobrir através de serologias, exames muito específicos que fazemos ao sangue, mas em algumas vezes não conseguimos através das serologias entender se há reativação de alguns micro-organismos ou não. Não há dúvida que aqui a biorressonância nos ajuda imenso e posso-vos garantir que cada vez mais, ou quase todas as doenças, têm um micro-organismo associado. Focando agora nos vírus, que é o nosso tema de hoje, nós temos vírus crónicos associados a doenças, como por exemplo o Epstein-Barr vírus. É um vírus que está muito associado à doença autoimune, está associado, por exemplo, à esclerose múltipla, está associado a algum tipo de cancros. O citomegalovírus é um vírus também muito comum. Estes vírus, que também está associado a doenças autoimunes e a alguns cancros. Estes vírus em determinadas alturas da nossa vida, porque estamos mais estressados ou porque o nosso sistema imunitário está mais deprimido, o que acontece é que estes vírus começam a reativar. Existe uma coisa que nós chamamos de reativação viral. E, de repente, aparece uma pessoa com uma fadiga crónica e quando nós vamos medir percebemos que é um Epstein-Barr que reativou e por isso é que essa pessoa está cansada, ou, por exemplo, uma esclerose múltipla ou um cancro, muitas vezes o cancro da próstata, por exemplo, pode estar relacionado também com esta situação. Então, outras situações mais comuns e que eu acho que quase toda a gente sabe, o HPV é um herpes que está relacionado com o cancro do cólon, o adenovírus com infecções crónicas, as asmas e infecções crónicas pulmonares, o coxavírus é também um vírus que muitas vezes nós conseguimos relacionar este coxavírus com a diabetes tipo 1 no adulto jovem. Muitas vezes é uma doença autoimune e provocada por este vírus, que consideramos que estes vírus acabam por ser uns aptenos, chamamos aptenos, porque vão despolutar uma reação autoimune. Bom, isto para dizer que os vírus crónicos nós temos que os controlar e é uma fonte de preocupação e é uma fonte e uma causa de doença, e nós na medicina integrativa procuramos sim a causa e portanto é estes pontos que nós vamos investigar na tentativa de se traduzir em mais saúde e tratarmos o nosso doente.
Um tema muito importante e é aquilo que distingue, e eu tento sempre, quero sempre fazer aqui, transportar-nos para os dias que nós estamos a viver hoje em dia, e chamar a atenção e perceber, não sei se já se perguntaram a vocês próprios, porque é que há pessoas que são contaminadas pelo vírus, neste caso pelo SARS, e não têm nenhuma sintomatologia, e porque é que há pessoas que têm sintomatologia e porque é que há pessoas que morrem. O que tem a ver, é um tema que está muito em cima da mesa atualmente, que tem a ver com o terreno. E, no fundo, esta epidemia permitiu-nos ainda mais pessoas falarem sobre a importância do terreno e sobre a importância de corrigir o terreno. O que é o terreno? O terreno é o nosso corpo. Se eu tiver uma características e um ambiente no meu corpo específico ou alterado, eu mais facilmente eu vou desenvolver uma infecção, e se eu for contaminada por o vírus, o coronavírus ou outra bactéria ou outro vírus, se o meu terreno for propício, esse vírus vai se conseguir multiplicar muito rapidamente. Então, o que nós temos que fazer é corrigir o terreno. E isto é o que nós nos temos apercebido das pessoas que têm passado a infecção sem ter nenhuma sintomatologia, são pessoas que têm o seu corpo equilibrado sob uma série de perspectivas e de pontos de vista, nomeadamente disbiose. Muito se fala do intestino. A disbiose é uma alteração da flora intestinal que está intimamente relacionada com maus indicadores de saúde. Se nós temos alteração da flora intestinal, é o nosso maior potencial de saúde, é ter um bom intestino e uma boa flora intestinal. Quem tem um bom intestino provavelmente consegue mais facilmente ter uma ferramenta, porque as mucosas são a primeira barreira, a primeira informação que é dada ao nosso sistema imunitário, estamos a ser atacados, são as mucosas e são as barreiras, constituem a primeira linha de defesa. E, nomeadamente, dentro das barreiras existem os microbiomas, que são um conjunto de bactérias que estão associadas às barreiras. E, portanto, é imprescindível nós termos uma barreira correta e saudável. O pH é muito importante para determinar se algumas bactérias ou vírus se vão desenvolver e para corrigir o nosso terreno. A alimentação, se nós temos uma má alimentação, vamos ter um mau terreno. Os micro-organismos concomitantes, sabemos que as pessoas hoje em dia que morrem, 50% das pessoas que morrem por co-infecções bacterianas. A atividade física que nos estimula o nosso sistema imunitário. O sono é essencial para termos uma boa resposta imunitária. A toxicidade, as pessoas que são tóxicas têm piores defesas. O stress oxidativo, a percentagem de gordura corporal. Também saiu um estudo muito recentemente que nos mostra que as pessoas com maior peso são as pessoas que têm mais sintomas de Covid e que têm pior prognóstico. O controle hormonal é essencial em tudo, o nosso corpo é comandado pelas hormonas. A inflamação crónica, um terreno descontrolado, um terreno desequilibrado é um terreno inflamado. Se nós temos um mau sistema imunitário, nós vamos provocar ter uma inflamação crónica e vice-versa. E, portanto, a inflamação crónica é o principal fator para a doença. Todas as doenças crónicas desenvolvem-se em terrenos inflamados. Se o meu terreno é inflamado, a minha probabilidade de se eu contrair, porque quer queiramos, quer não, isto é importante que se diga agora, quer queiramos, quer não, num futuro nós todos vamos contrair este vírus. O que nós temos que fazer agora é corrigir o terreno e está nas nossas mãos conseguirmos ter uma atitude defensiva em relação ao vírus e atuar e reagir sem medo. Não estarmos inflamados é um dos pontos importantes. E depois os déficits, já vimos que alguns nutrientes influenciam de uma forma determinante o nosso sistema imunitário. E então, como é que vamos eliminar os vírus? Temos medicamentos, os antivirais. Qual é o problema dos medicamentos antivirais? Muitas pessoas às vezes perguntam na consulta, mas porquê que não há um medicamento? Cada vírus, como nós já percebemos, tem um mecanismo de ação muito, muito específico e para isso é preciso desenvolver um medicamento que vá de encontro ou consiga anular a multiplicação viral. Este vírus utiliza este receptor, que é o receptor da angiotensina, os receptores ácidos das membranas das células, de algumas células, e portanto tem este mecanismo muito específico. Existem, claro, alguns antivirais, como os retrovirais. Existe, por exemplo, a ciclovir, que as pessoas usam muito e que funciona muito bem em herpes, mas não é transversal e não funciona em todos os vírus. A vitamina C é muito importante
porque a vitamina C acaba por ajudar e elimina ou vai tornando mais lenta a multiplicação do vírus. A vitamina C é super importante porque nos ajuda a dizer aos receptores, a dizer estamos a ser atacados, portanto é um grande sinalizador. Estou a tentar simplificar a linguagem porque sei que estou a falar para pessoas que não estão dentro desta área. O objetivo desta formação é mesmo perceberem como é que nós, através de pequenos equipamentos que emitem uma frequência muito específica, nos conseguimos proteger, e por isso este é o objetivo da formação. Eu não vou entrar aqui em pormenores da ação da vitamina D. A vitamina D é uma hormona, daria aqui várias horas de videoconferências. O zinco saiu estudos há muito pouco tempo, e estes estudos mostram que o zinco ajuda também a tornar mais lenta a multiplicação e inibir a multiplicação viral. Algumas enzimas, as enzimas ajudam a fazer uma lise da membrana e, portanto, têm uma atuação também muito boa na infecção viral. Os resveratrol, chá verde, ginseng coreano, são tudo substâncias que nós podemos atuar. Probióticos, levaduras, imunomoduladores e nucleótidos, outras ferramentas. Agora, todos estes, ozonoterapia, todos estes micronutrientes, todas estas medidas, obviamente que não impedem uma contaminação pelo vírus. Muitas vezes as pessoas também confundem. Eu tomo vitamina D e fui contaminada. A contaminação não há nada que impeça. O que nós temos que fazer é perceber e assumir que vamos ser contaminados, vamos ter o vírus, toda a gente tem vírus da gripe, toda a gente cria anticorpos e toda a gente é contaminada. O que eu preciso ter é uma boa resposta, uma boa capacidade de defesa, um sistema imunitário inteligente e rápido que me diga estamos a ser atacados, temos o SARS e, portanto, temos que o nosso sistema imunitário tem que rapidamente produzir anticorpos contra este vírus. E estas substâncias, o zinco, as enzimas, o resveratrol, o chá verde, o ginseng, a vitamina C, a vitamina D, etc., e mesmo a ozonoterapia, permitem e ajudam-nos mais rapidamente, nós conseguimos diminuir a multiplicação viral. Dentro destas ações todas que podemos ter, ou dentro destas ferramentas que estão neste momento ao nosso dispor, a ozonoterapia é muito interessante porque ajuda também a inibir a inflamação que é provocada, o processo oxidativo que é provocado por ozonoterapia, traduz-se depois numa anulação do vírus. É um procedimento e uma terapia muito, muito, muito interessante, talvez das mais interessantes em termos de controle viral. E a biorressonância, que vamos agora mesmo entrar então no tema da biorressonância. Então, o que é a biorressonância? Para entendermos, cada órgão, cada célula e todos os corpos e tudo tem uma frequência muito própria, uma frequência de vibração muito própria. Tudo no planeta tem a sua própria frequência ressonante. O mesmo acontece então com os nossos órgãos. Cada órgão do nosso corpo tem uma frequência, cada tecido tem uma frequência vibracional e cada célula também. Bem como os micro-organismos. Cada vírus tem uma frequência específica. Cada bactéria e cada fungo e cada parasita apresentam frequências próprias ressonantes. Então, os órgãos, por exemplo, deixo-vos aqui um exemplo para tentarmos perceber melhor ou tentar visualizar. Por exemplo, os pulmões, que é um órgão agora que está muito falado pela ação do vírus, tem uma frequência de 72 ciclos por segundo. Isto é a frequência que ressoa os pulmões saudáveis. Quando esta frequência baixa, quando o pulmão começa a ficar não saudável, quando começa a ficar com alguma doença, ou a não corresponder tão rapidamente, a frequência cai drasticamente e muitas vezes estes ciclos vibratórios dos órgãos podem baixar do pulmão, no caso do pulmão pode ir aos 50 Hz. E aí é um pulmão que já não consegue responder e que já não consegue ter a sua atuação correta. Vou-vos dar um outro exemplo, talvez que seja mais elucidativo. Eu acho que esta experiência toda a gente viu ou já ouviu falar. Quando nós temos um copo e fazemos emitir através de um som,
um copo de cristal e temos um som, nós sabemos que se esse som, o copo de cristal, a frequência vibratória do copo de vidro anda na ordem dos 500 MHz, quando nós fazemos emitir uma frequência, a mesma frequência, mas a um volume maior e vamos aumentando o volume, o que acontece é que o copo vai absorver essa frequência e parte. Já toda a gente viu em alguns filmes, em alguma vez na vida, como é que o som consegue partir os copos, e muitas vezes de brincadeira dizemos que esse som vai partir vidros. É precisamente isto, e talvez este exemplo consiga elucidar um bocadinho aquilo que eu quero dizer. Portanto, dentro dos 500 Hz, que são a frequência vibratória que emana o vidro, se eu fizer incidir a mesma frequência com um volume maior, eu consigo destruir o vidro. Porquê? Porque há uma ressonância. Isto é um exemplo típico do que é a ressonância. Mas para percebermos, há que fazer aqui passar muito rapidamente, não quero entrar em pormenores, mas eu acho que é importante nós sabermos o que é que são então as ondas eletromagnéticas e o que é que nós estamos a falar. As ondas eletromagnéticas é uma combinação entre um campo elétrico e um campo magnético e vão-se propagando, são ondas que se propagam simultaneamente através do espaço e vão transmitindo energia. Dentro destas ondas eletromagnéticas eu tenho um espectro, que é o espectro visível, que é a luz visível, a luz que nós vemos. E depois temos as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. Dentro das radiações não ionizantes, é aí que se incluem dentro deste grupo as radiofrequências, que é aquilo, o nome foi dado a estas radiações pelas ondas de rádio, em que há um emissor e há um receptor as ondas de rádio vão de um emissor para um receptor. É dentro destas ondas de radiofrequência que estão as ondas que nós queremos falar e aqui que nós nos vamos concentrar. Porque dentro deste leque, deste intervalo de onda, da radiofrequência de hertz, digamos assim, nós temos frequências que são frequências usadas em medicina e que são as frequências que são atribuídas muitos efeitos de tratamento e efeitos curativos. Então, este é o intervalo. Trago-vos aqui um esquema. Este às vezes é um bocadinho confuso, mas eu vou tentar simplificar. Este é um intervalo completo da radiofrequência. Como podemos ver, nós andamos aqui, tem estas duas setas está a definir o intervalo, que é o intervalo que está considerado um intervalo terapêutico. É um intervalo das nossas frequências, dos nossos órgãos, entre os 30 e os 300 kHz, tem aqui na primeira seta. O intervalo terapêutico das radiofrequências que são utilizadas em medicina são dentro deste intervalo compreendido entre as duas setas. E, portanto, nós temos, se fizermos uma pesquisa, eu gosto sempre de pesquisar, de trazer-vos e de mostrar aquilo que a ciência e que os estudos nos mostram. Se nós fizermos uma pesquisa por campos terapêuticos, campos eletromagnéticos, temos milhares de estudos no PubMed. O PubMed é uma base científica de artigos e de informação científica. Se publicarmos por campos eletromagnéticos pulsados, terapia através de campos eletromagnéticos pulsados, temos também milhares de referências que nos mostram como é que se pode e como é que se usa campos eletromagnéticos em prol da saúde. E as aplicações médicas da radiofrequência são inúmeras. Nós muitas vezes não nos apercebemos, mas temos aplicações de radiofrequência em equipamentos, por exemplo, de estética médica. As senhoras que me estão a ouvir, se calhar já fizeram muitas vezes tratamentos de radiofrequência para a celulite, para tonificar, e portanto percebemos que são frequências super saudáveis. Há anos que se faz isto, há mais de 125 anos que se usa frequências como aplicação médica ou aplicação terapêutica. A acupuntura foi talvez uma das primeiras áreas onde se começou a usar equipamentos de eletroacupuntura. A diatermia e hipertermia. A hipertermia hoje em dia está muito na moda, existem câmaras de hipertermia para tratamento ou para apoio às pessoas que têm cancro e às pessoas que fazem quimioterapia e tratamentos convencionais para o cancro, e nós usamos a câmara de hipertermia para fazer este apoio.
Existem os bisturis de eletromagnetismo. A ressonância magnética, muitas pessoas já sabem o que é ressonância magnética, são radiofrequências que geram uma imagem do corpo, e muito recentemente a NASA aprovou uma terapia com campos eletromagnéticos pulsados para recuperação do tecido ósseo. São inúmeras, podíamos estar aqui a enumerar muito mais aplicações da radiofrequência em aplicações médicas. E, portanto, este é o leque das frequências que nós usamos para terapia. Eu, por curiosidade, e não consegui deixar de vos apresentar este slide, porquê? Porque acho que nós ficamos aqui um bocadinho chocados quando percebemos que estamos, já é uma realidade, a questão do 5G já existe, e eu quero-vos chamar aqui a atenção para a ordem de grandeza em termos de frequência do 5G. O 5G é uma emissão na ordem dos 16 GHz. O nosso corpo, os nossos órgãos estão na ordem dos 100, como tem aqui na primeira seta, dos 100 até aos 100 kHz. Portanto, imaginem o que é nós começarmos a estar inseridos nestas radiações dos 16 GHz. Se achamos que o 4G e os telemóveis, já se percebe, há muita informação científica que nos diz que os telemóveis que já nos perturbam a nossa dinâmica do nosso corpo e a frequência saudável para que os nossos órgãos e as nossas células consigam funcionar. Tudo o que existe entre nós é elétrico, tudo emite uma vibração, e estes campos exteriores eletromagnéticos vão-nos provocar alteração na parte das nossas células. Como eu disse no início, nós temos 5 fatores que nos provocam doenças. Eu já enumerei os 5, já falámos dos micro-organismos, estamos a falar dos campos eletromagnéticos, temos as toxinas, temos o stress e a forma como nós vivemos, e temos a alimentação. Eu não me canso de enumerar estes 5 fatores. Não há dúvida nenhuma que estes campos eletromagnéticos que nos tiram o nosso registro vibracional alteram, obviamente, que as nossas células e os nossos órgãos não podem funcionar da mesma forma. Então, passando à frente do 5G, eu trago-vos alguns estudos publicados sobre o uso da biorressonância e as conclusões de uma série de estudos. Trago aqui 4 ou 5 exemplos. Acho que é sempre muito importante nós percebermos o que é que a bibliografia nos mostra. A terapia de biorressonância, por exemplo, com a MORA, que é um equipamento de biorressonância para terapia e para diagnóstico, pode melhorar as queixas gastrointestinais, diminui significativamente as queixas gastrointestinais, utilizando terapias com biorressonância. Temos também o uso de biorressonâncias com poder na artrite, em doentes com artrite reumatoide. O poder da biorressonância e da terapia com biorressonante nos nossos sistemas antioxidantes linfocitários é enorme, e percebemos que o grupo de pessoas que foi tratada com equipamentos de biorressonância teve melhorias muito significativas no desenvolvimento da sua, neste caso, da sua artrite reumatoide. Mais um estudo foi publicado no Chinese Journal of Cancer, em que foram os resultados que foram publicados e que mostram que são evidências de que a administração intrabucal da radiofrequência, modulada em amplitudes de frequências específicas de cada tumor, pode levar a respostas terapêuticas duradouras em pacientes com cancro avançado. Mais um estudo, também o efeito da MORA em doentes com púrpura, por exemplo, também se percebeu que o efeito da radiofrequência é grande nos doentes que têm este tipo de doença. Existem vários estudos, a bibliografia é muito vasta, eu trouxe-vos aqui alguns. Um outro em doentes alérgicos com dores de infecções, doenças infecciosas, em que a terapia com radiofrequência, com biorressonâncias, se traduziu em melhorias muito significativas relativamente à terapia convencional. Isto são alguns exemplos que vos trago e que eu acho que é importante nós sabermos o que é muito importante, e não podemos trabalhar sem termos o nosso trabalho consubstanciado na evidência científica. Obviamente, quem faz medicina integrativa rege-se essencialmente por aquilo que a ciência e que os estudos nos mostram, mas também acho que é muito importante nós sabermos também a nossa própria experiência.
Eu utilizo estes equipamentos, os equipamentos maiores em clínica. As pessoas que me estão a ouvir e que são nossas doentes da clínica sabem que utilizamos todos, os terapeutas utilizam equipamentos de biorressonância. Eu própria, em mim e na minha família, utilizo os equipamentos pequenos, que são equipamentos para tratamento e para proteção e para nos equilibrar. E, portanto, eu acho que não há nada melhor do que o efeito que tem estes equipamentos quando me aparece um filho meu constipado, ou que dói a garganta, ou que não está bem, ou que tem dores de cabeça, e nós fazemos, ou que está a iniciar uma gripe, e que nós rodamos 2 ou 3 programas rapidamente e que conseguimos ter melhorias significativas. Então, o que é que eu vos vou mostrar hoje? A DTLis, que é a marca que desenvolveu estes pequenos dispositivos pessoais e personalizados, foi qualificada pelo que está aqui na imagem. Eu achei interessante pôr esta imagem, a Ministra da Saúde russa, que selecionou estes equipamentos, reviu vantagens terapêuticas nestes equipamentos, e, portanto, associou a DTLis como uma empresa selecionada para tratar. O que é que a DTLis fez? Pegou nestas frequências terapêuticas que estão na primeira seta e dividiu-as e colocou-as em 3 dispositivos pequeninos, 3 dispositivos. O primeiro que emite frequências quadradas, um segundo frequências harmónicas e um terceiro frequências flutuantes. Isto não é confuso, é tudo muito simples, está tudo previamente programado e é super simples usar. O que é que são as frequências quadradas? Este primeiro dispositivo, que é o app, é o que eu tenho agora comigo, e tenho o programa posto anti-coronavírus. Ele emite frequências nesta ordem de grandezas, do 0,1 ao 72 kHz, e foi baseado num princípio muito interessante, que foi desenvolvido há muitos anos, em 1934. Como veem, isto não é nada de novo, isto foi desenvolvido há muito tempo, há muitos anos que se usa isto. O Dr. Reif, o Dr. Volz, existem vários médicos que desenvolveram, foram pioneiros, o Dr. Morel, foram pioneiros do uso da biorressonância. O que é que o Dr. Reif fez? Ele desenvolveu um microscópio em que consegue ampliar 60.000 vezes o tamanho das partículas, e percebeu que os vírus e as bactérias tinham uma frequência de ressonância muito própria. E ele percebeu também que quando fazia emitir uma frequência nesses vírus e nessas bactérias, o que acontecia é que isso se traduzia na destruição desse micro-organismo. E ele conseguiu captar essas imagens pelo microscópio. E conseguiu também determinar a taxa de oscilatória e de mortalidade. Conseguiu perceber qual é a taxa que provoca a morte desses micro-organismos, com obviamente, a grande característica de manter os tecidos todos vizinhos não são afetados. Porquê? Porque não têm a mesma frequência. Quando eu emito uma determinada frequência, existe ressonância com aquilo que existe no meu corpo, que tem exatamente a mesma frequência. E se eu ponho com uma intensidade maior, o que acontece resulta então na destruição desses micro-organismos. Isto foi desenvolvido por Dr. Reif, e depois todos os outros médicos que desenvolveram, foram pioneiros de muitos equipamentos de biorressonância. Trago-vos também aqui uma indicação e um estudo de como é que um equipamento de terapia de biorressonância pode matar parasitas, e é usado para matar parasitas. Não posso deixar de falar da doutora Clark, que para mim é uma inspiração, e ela própria desenvolveu o próprio equipamento dela para destruir parasitas quando relacionou muitas giardias com cancros e percebeu que muitos doentes de cancro tinham muitos parasitas. E eu hoje continuo a confirmar, os doentes de cancro quase todos têm vírus, bactérias e parasitas. Não existe um doente de cancro que não esteja contaminado. Se nós formos ao Google Académico, podemos perceber, e se fizermos uma investigação pelo Mortal Oscillatory Rate, conseguimos entender que existem imensos estudos que nos mostram como existem equipamentos que já foram desenvolvidos e até patenteados. Os Estados Unidos têm muitos equipamentos patenteados, existem uma série deles, como equipamentos que vão anular e conseguem matar vírus, bactérias, e essencialmente sem efeito secundário, porque é uma frequência que entra no corpo, atua e é absorvida só pelaquela frequência, e
consegue destruir. Se nós não tivermos essa frequência dentro do nosso corpo, essa energia entra, não há ressonância e sai. Portanto, não tem risco absolutamente nenhum. São equipamentos que se trabalham há mais de 125 anos. É impossível ter mais prova do que isto. A Deta Ellis, queria-vos apresentar tem 3 ensaios clínicos que foram publicados, foram conduzidos durante os últimos anos. Eles investigam há mais de 25 anos nesta área de desenvolvimento de equipamentos de biorressonâncias. O primeiro equipamento foi lançado, os russos desenvolvem a parte teórica e depois é a Alemanha que constrói os equipamentos e que certifica os equipamentos. Portanto, é tudo certificado pela Alemanha. Estes estudos russos foram publicados no ano passado, são 3 ensaios clínicos que mostram como é que as frequências decompõem os micro-organismos, mostra claramente. Eu trago um filme que eu acho que, não é? Esta frase já é velha, mas pronto, eu vou dizer, as imagens valem para mil palavras, e aqui nós temos parasitas. Foi emitido frequência do parasita e o que começa a acontecer é a história do copo de cristal. Quando eu tenho um copo e emite a mesma frequência, ao fim de algum tempo o copo rebenta. É o que acontece com os parasitas. Se quiserem ver do lado direito da imagem, nós já temos um parasita a abrir. Portanto, ele já está a ser destruído pela emissão. Não sei se estão a perceber. Temos aqui outro. Olhem este aqui, que já está a abrir, está a morrer. Temos este aqui. Já temos, ao fim de algum tempo, alguns minutos de emissão de uma frequência igual a esta frequência, existe uma coisa que é a decomposição dos parasitas. Nós percebemos este aqui, acho que é bem claro este exemplo, estão a ver como é que ele está a destruir, ele consegue ser decomposto e morre. Uma coisa muito simples, ainda arraste, depois o nosso sistema encarregar-se-á de eliminar todos os resíduos tóxicos, porque também é importante, e nós conseguimos também com os equipamentos não só destruir, mas varrer e eliminar todas as toxicidades que ficam depois deste processo. Trago-vos aqui alguns exemplos que também são bem elucidativos, por exemplo, uma Escherichia coli, uma E. coli, muitas pessoas têm infecções urinárias por E. coli. Isto é o que acontece ao fim de 1 hora e 18 minutos, de 2 aplicações, 2 ativações do programa. Vêem a primeira imagem do lado esquerdo, antes do uso, a concentração de Escherichia coli e ao fim do uso a concentração muitíssimo inferior de colónias desta bactéria. Temos também os Staphylococcus aureus. Ao fim de 2 aplicações, de cerca de 1 hora, nós temos uma lamina aqui muito carregada de Staphylococcus aureus e depois do uso praticamente a inexistência desta bactéria. Temos a Candida albicans, candidíases. É muito comum, especialmente não só as candidíases que se fazem notar, mas as candidíases intestinais. Temos aqui uma cândida e ao fim do uso também conseguimos ter aqui a anulação da candidíase. E então, o que é que aconteceu nesta fase? Nós tínhamos estes equipamentos pequenos, os Devita AP, e neste momento, porque isto é muito dinâmico e a empresa trabalha de uma forma muito dinâmica, sempre a pôr frequências novas, nós incluímos as frequências do nosso tão conhecido coronavírus, especialmente o SARS. Nós temos, os equipamentos têm lá dentro, então, emitem as frequências específicas destes grupo de vírus, não só do SARS, mas também de todos os outros. Como sabem, existe 7, dos quais 7 coronavírus que podem ter repercussões no ser humano, dos quais 4, por norma, os alfa e os beta. Estes grupos do alfa coronavírus e do beta não provocam grandes alterações. O MERS e o SARS, sim, são vírus que provocam então a sintomatologia que nós conhecemos, e hoje em dia nós já temos dentro dos equipamentos a frequência de todos o grupo dos coronavírus, não só do SARS, mas de todos os grupos. Mas porquê? E isto aqui para mim é o mais importante.
porque os vírus fragilizam, e eu pus a palavra abrem para se perceber bem o nosso sistema imunitário, ou seja, os vírus fragilizam e tornam o nosso sistema imunitário mais impotente ou com mais fragilidades, e eles abrem o caminho a que bactérias que existem dentro do nosso corpo se possam desenvolver-se. E por isso é que nós sabemos que 50% das pessoas que morrem, ou mais de 50%, os números ainda não são muito reais, até porque há um denominador que nós não conhecemos, que é o número de pessoas infectadas. Nós estamos a fazer testes na clínica, temos imensas pessoas infectadas já com IgGs, IgMs, IgG já inclusivamente, e não há rastreio, não estão rastreadas, portanto os números vão alterar muito. De qualquer forma, aquilo que nós sabemos hoje em dia é que 50% das pessoas infectadas morrem por bactérias, infecções secundárias bacterianas. E essas bactérias são, ou vírus, são bactérias que existem na cavidade oral, na cavidade, na ORL, na zona ORL, no pulmão, são rinovírus também que existem de forma crónica, os micoplasmas, as clamídias, os streptococcus, os pneumococos, klebsiellas. Klebsiella é mais grave e mais complicada, e estas são bactérias responsáveis pela morte das pessoas que são infectadas pelo coronavírus, novamente por infecções bacterianas. Então, o que é que nós temos? Este equipamento personalizado, o equipamento pequenininho, este aqui. O que é que nós temos? Temos não só o programa dos coronavírus, ou seja, das frequências todas dos coronavírus que são emitidas, mas também programas antipneumonia bacteriana, antipneumonias, antitosse, respiração saudável, e vamos repor as frequências normais do pulmão e das vias respiratórias, precisamente para evitar uma infecção secundária por bactérias. Então, como é que isto se processa, este TAP? Nós temos frequências saudáveis, que muitas vezes estas oscilações elas vão alterar e vão fugir da oscilação normal dos órgãos, e é aí que começa a haver inflamação e que começa a ser um terreno próprio, propício para o desenvolvimento de micro-organismos ou para a ineficácia do sistema imunitário. O equipamento, como veem, atua num corpo que esteja com as frequências vibratórias desajustadas e transforma outra vez em frequências e em órgãos, em frequências saudáveis, que permite mais facilmente a recuperação. Então, este pequenininho equipamento funciona como anti-inflamatório e, no fundo, como antisséptico, porque tem cá a eliminação, as frequências que nos permitem eliminar os vírus, bactérias, e um programa anti-inflamatório. Um segundo dispositivo que é super benéfico, emite outro tipo de frequências e é usado para a proteção ativa, para a respiração celular, para o equilíbrio intestinal, para a regulação vegetativa e para a correção do eletromagnetismo dos sistemas, de todos os sistemas. Para pôr os órgãos, como falámos há pouco, com as frequências e a vibrar de uma forma correta. Todos os órgãos do nosso corpo têm uma determinada frequência vibratória, que é aí que se conduz o estímulo e que se conduz a informação. A tireoide, o fígado, os pulmões, etc. Cada um tem uma vibração. E este equipamento, o ritmo, permite-me então equilibrar estas vibrações de cada órgão e pôr os órgãos a vibrar de uma forma saudável. E é importante porquê? É importante nós associarmos este equipamento ao primeiro. O primeiro, como vos disse, é um equipamento antisséptico que limpa e que é anti-inflamatório. O segundo é um equipamento, um dispositivo pessoal, personalizado, que nos permite estar em equilíbrio, contém frequências específicas para a regularização do tecido pulmonar e vão ajudar a resolver a inflamação. Porque, como nós sabemos, a inflamação é consequência da ação do sistema imunitário, faz parte do sistema imunitário, tem que, para destruir um agente patogénico, a inflamação é o processo normal, mas muitas vezes a inflamação não se consegue resolver e estados inflamatórios gritantes e extremos podem levar depois ao bloqueio e à ineficácia dos órgãos e à morte. E, portanto, este pequeno equipamento consegue ajudar a liquidificar ou a resolver a inflamação através destas frequências que vão pondo o pulmão a vibrar na sua frequência certa. E, portanto, tem este efeito também relaxante e anti-inflamatório da parte brônquica e da parte pulmonar.
E existem frequências de outros órgãos que são afetados, porque o coronavírus já sabemos que afeta também rim, existem receptores da angiotensina na boca, no rim, no coração, e portanto precisamos ter todos estes órgãos mais fortalecidos nesta fase do campeonato. Então, depois, um terceiro equipamento também muito importante e que se pode associar, emite uma outra frequência diferente, em que é uma frequência anti, é como se fosse uma frequência de flutuação que ajudam a manter o potencial elétrico da célula. As células funcionam com uma diferença de potencial elétrico entre os 70 e os 110 milivolts, e é isto que é considerado saudável para poder haver as trocas iónicas e para poder haver comunicação celular e para que o meio extracelular esteja limpo, equilibrado e em homeostasia, que é uma palavra muito importante, é aquilo que nós queremos em medicina integrativa, é que o nosso corpo entre em equilíbrio, em homeostasia. O que acontece é que quando o potencial elétrico das células baixa, por exemplo, para 40 ou 50 milivolts, as células entram num processo degenerativo. Então, este floating mode, que é umas ondas de frequência, vão contrabalançar tudo aquilo que nós captamos e que nos alteram este potencial elétrico, nomeadamente as radiações geopáticas, as radiações da Terra, a radiação do 5G, é muito importante, é uma forma de nós nos podermos defender contra, ou pelo menos ir anulando essas frequências que são emitidas, onde nós vamos estar no futuro, porque pelos vistos o 5G já é uma coisa presente e portanto vamos estar todos sobre estas radiações e seguramente vai ser altamente nefasto para a nossa saúde. E portanto, estes três pequenos dispositivos conjugam estes três grupos de frequências com três objetivos diferentes: antisséptico, anti-inflamatório, de equilíbrio, ritmizar todos os sistemas, os órgãos, o nosso corpo, e depois as frequências flutuantes que vão contrabalançar as frequências geopáticas, as frequências dos 5G, dos campos eletromagnéticos negativos e todas aquelas frequências que estão para cima ou para baixo do intervalo, que é um intervalo não terapêutico, que é um intervalo prejudicial. Obviamente que nada disto fazia sentido se todos estes equipamentos não estivessem certificados. São certificados por as entidades certificadoras como melhor, que certificam em termos internacionais equipamentos. SGS é alemã, foi quem certificou. A SGS é uma certificação internacional de equipamentos que são usados para seres humanos e, portanto, tem várias certificações. E só uma curiosidade, os equipamentos todos e estes processos, este meio de defesa é utilizado nos Ministérios da Saúde, tanto especialmente na Rússia, todos os departamentos do Ministério da Saúde utilizam este género de diagnóstico e de tratamento. Além das certificações, passando às certificações, um ponto que eu também acho que é super importante e é talvez o trigger point e aquilo que me diz assim, ok, eu vou tentar, vou-me tratar através de frequências. Nós podemos ligar os nossos dispositivos pessoais, podemos ligar ao computador e o computador, os próprios dispositivos, têm uma base de dados de milhares de programas, ou seja, eles vêm pré-programados com programas, alguns programas neste momento vêm com 16 específicos, que são os programas que agora nos interessam, que o sistema imunitário, o pulmão, todos estes que nós vimos ao longo desta apresentação. No entanto, existe dentro do equipamento milhares de programas que nós podemos simplesmente ligar e transferir esses programas para dentro do equipamento. Dá muito também em consulta, quem fizer consulta com pessoas que trabalhem na área da biorressonância, podem perfeitamente perceber qual é o seu diagnóstico bioenergético e utilizar, ou qual é o seu diagnóstico até em termos médicos. Eu tenho doença de Lyme, por exemplo, e que é uma situação super complicada de nós tanto diagnosticarmos como tratarmos e que tem repercussões imensas na nossa saúde
saúde e está completamente subdiagnosticado, eu posso, se me é diagnosticado doença de Lyme, eu posso pegar no programa, venho ao meu software, à minha base de dados de programas e eu ponho as frequências da doença de Lyme. Portanto, isto para dizer que não funciona apenas com a questão desta situação atual, no futuro podemos usar em qualquer das circunstâncias para nos mantermos saudáveis e essencialmente equilibrados. Muito bem. Então, passando à frente, em resumo, portanto, são equipamentos seguros e eficazes, eu acho que têm mais do que 25 anos, estão em 26 países, portanto, a segurança e a eficácia, eu acho que são coisas que não, é indiscutível, são usados há muitos anos e, portanto, existe muita informação e muitos estudos e este nível, isso é que é muito importante, talvez, percebermos que esta franja das radiofrequências que são usadas em medicina, são usadas em muitas áreas da medicina, como vimos no início da apresentação, e, portanto, não oferece qualquer risco. Além de que os equipamentos são pessoais, são personalizados e, por outro lado, equipamento eu posso passar pela minha família inteira, posso passar para o meu marido, eu faço um de manhã, o meu marido faz à tarde e, portanto, um único equipamento pode ser usado pela família inteira. Pode-se programar com 50 programas, 50 complexos. São programas já pré-feitos. Por exemplo, este que eu dei o exemplo da doença de Lyme, são um conjunto de frequências que estão focadas ou que são necessárias para conseguir corrigir uma doença de Lyme. Temos muitas frequências incluídas no programador, é de muito fácil programação e temos atualizações constantes. Quando eu ligo o meu equipamento ao computador, normalmente vem uma mensagem, tens um upgrade para fazer, tens atualizações e nós fazemos atualizações com frequências novas, com programas novos, com vírus novos, com bactérias novas, com aquilo que for. E é muito simples. Além de que, mais uma vez vou focar neste ponto, pessoas que nos estejam a ouvir e que sejam acompanhadas com terapeutas que utilizem equipamentos de biofeedback, equipamentos de quântica, equipamentos de biorressonância, que estejam na área da biomedicina, e os portáteis permitem-me eu tratar todos os dias em casa. Porque muitas vezes eu tenho que ir à clínica, tenho que fazer uma sessão de quântica, tenho que fazer 2 ou 3, 10 sessões de biorressonância para me tratar. E facilita, eu importo, no fundo, o tratamento que é feito em clínica, é importado e posto dentro dos pequenos dispositivos e a pessoa pode todos os dias fazer 1 ou 2 ativações do programa. E, portanto, é por isso estes pequenos dispositivos, e foi isso que me moveu a fazer este webinar, precisamente. Acho que não podia deixar de partilhar convosco esta ferramenta que nós temos em termos de uma ferramenta fantástica que nos pode permitir ajudar milhares e milhares e milhares de pessoas e, portanto, não me sentiria bem se não pudesse partilhar, independentemente, não tem a ver com questões, tem a ver com questões de poder e de eu ter na mão uma informação que eu acho que obrigatoriamente eu tenho que partilhar. E fica agora, está partilhada a informação, fica ao critério de cada um. Quem quiser mais informações, nós estamos disponíveis, eu estou disponível para isso. E para terminar, uma mensagem final. Não tenha medo, não podemos ter medo, eu insisto, eu disse esta frase no início da nossa quarentena, insisto, as pessoas que têm medo, todos, só uma dica que pode depois levar-nos a outro cenário, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos tem também uma vibração. O medo tem uma vibração muito abaixo da vibração real do nosso corpo, da vibração saudável. E se nós vivemos no medo, todo o nosso corpo começa a vibrar diferente. E o que acontece é que o vírus adora isso. Porque o vírus sente-se confortável. E o vírus, ao nosso corpo ao vibrar, ao ter ressonâncias diferentes, não consegue comunicar, as células não conseguem comunicar da mesma forma. E então o que vai acontecer? Vamos ter um sistema imunitário debilitado, vamos ter um terreno inflamado, vamos ter um terreno alterado, e quem é que vai usufruir disto tudo? É o vírus, que vai usar a nossa maquinaria para se multiplicar e matar-nos. Portanto, o medo é a última coisa que nós podemos ter.
Temos que saber que temos que atuar, é muito diferente. Saber que temos que nos defender e temos que atuar e não ficar agarrados ao medo e às notícias. Portanto, defenda-se como? Percebendo todos estes pontos que eu tenho falado e que enumerei no início da apresentação, os nutrientes, as vitaminas, fazemos exercício físico, o sono, tudo isto eu vou fazendo algumas palestras, algumas pequenas dicas que vou pondo agora no meu Instagram e no Facebook, dicas leves e pequenas dicas para podermos estar atentos e consciencializar, que é muito importante e que está nas nossas mãos, nós podermos defender e termos um sistema imunitário eficaz para lutar contra este vírus e outros, e porque, meus amigos, não tenham dúvidas, todos nós vamos apanhar o vírus, é preciso corrigir o nosso terreno e é preciso estarmos saudáveis, termos todo o nosso corpo a vibrar, tudo em coerência e a vibrar de uma forma correta para podermos fazer face e não chega para lá, no vírus e nestas coisas todas más. E pronto, fico por aqui. Foi um prazer, espero que tenham gostado, espero ter contribuído. Alguma informação comercial que se calhar vai surgir aqui, algumas informações, algumas dúvidas ou algumas questões comerciais. Enviem, por favor, para o e-mail que está aqui. É através deste e-mail que estão, ou que se eles sabem toda a questão comercial, eu limito-me aqui a dar-vos aqui as informações mais técnicas. É o info@farmabiologica.pt e estarei eu disponível para questões mais técnicas e mais diagnóstico. Muito obrigada a todos, foi um prazer e poderei responder a alguma pergunta que esteja, a uma ou duas perguntas. Bom, há aqui uma questão. Há aqui uma questão que se calhar eu vou responder, que é uma questão aqui no bate-papo comum. É a pergunta que nós todos fazemos, é porque é que os hospitais não têm, porque é que os médicos não têm. O Ministério, os centros de saúde na Rússia têm, a Alemanha trabalha com biorressonâncias e equipamentos de biorressonância já há muito tempo e, portanto, isto são sempre questões mais polémicas. Nós vemos que, por exemplo, vou dar só o exemplo talvez da vitamina D3, que é mais do que estudado, tem milhares de estudos e muito dificilmente o médico diz para as pessoas fazerem 5.000 unidades de vitamina D3 para combate ao coronavírus. Dizem, se calhar faz vitamina D3 por causa dos ossos, portanto, não sei, estas coisas demoram algum tempo, mas um dia chegará. Há aqui uma outra pergunta, que é se é preciso comprar os 3 equipamentos. Não é preciso comprar os 3 equipamentos, a pessoa pode utilizar apenas o equipamento pequeno, o app, e pode utilizar o app e depois utilizar o ritmo e ir comprando. Não tem forçosamente de comprar os 3 equipamentos, não. Pode utilizar um equipamento. Com estas perspectivas, o primeiro, o app, é um equipamento antisséptico, é um equipamento que é mais importante se a pessoa for contaminada. Por exemplo, o ritmo é um equipamento de defesa. O equipamento em que vai equilibrar, é um balance de todo o corpo. E, portanto, estes 2 talvez sejam os mais importantes, o app e o ritmo, sim. Vou ver aqui só se tenho aqui mais alguma mensagem. Tenho aqui 5 novas mensagens.
Em relação às respostas do Covid, eu depois respondo particularmente, porque não é o tema do nosso workshop, depende do teste que faz, se são testes serológicos ou não, mas pode-me enviar depois, é Susana, não é? Susana, se dá negativo, pode-me enviar depois que eu mando-lhe uns gráficos, se quiser, que eu tenho para a interpretação das serologias do Covid. Se a pessoa, se calhar esta pergunta remete-me a uma outra resposta. Nós podemos utilizar os equipamentos em 3 situações, em 3 grupos. Isto é muito importante. Prevenção, para quem tem, e na recuperação, porque nós sabemos que os órgãos ficam afetados. Portanto, são 3 fases. Para quem quer prevenir, para quem apanha e para a recuperação. Tem 3 formas diferentes, 3 programas diferentes delineados nas 3 situações. E pronto, eu penso que estão as perguntas mais ou menos todas respondidas. Quem quiser pode contactar comigo através do Facebook, através do Instagram, já sabem, Messenger ou e-mail, alexandravasconcelos@clinicasviver.pt. Beijinhos a todos e muito obrigada.